Boa tarde, gente. Meu nome é César, sou professor de Química aqui do cursinho do Essência e hoje a gente vai para a nossa 8ª aula. A gente vai falar um pouquinho sobre estequiometria, né? A gente vai falar sobre o balanceamento das reações químicas e algumas reações químicas padrões, ok? Continuando da semana passada. O assunto de hoje é um assunto tranquilo, embora balanceamento de reações químicas seja visto como o terror dos 7 mares por muitos estudantes. Eu espero que vocês consigam entender, vou passar de uma maneira bem prática, bem fácil, sem nenhuma surpresinha no meio, para a gente compreender bem o assunto. E vou dar um enfoque em como esse assunto é cobrado nos vestibulares, né? Nos principais vestibulares. Como sempre, galera, eu preparei um slidezinho maroto para vocês acompanharem tudo que eu estou falando. Caso sintam a necessidade, vocês conseguem parar, né, o vídeo em cima do slide e dar uma olhadinha no que eu coloquei no slide. Coloquei os slides carregados de informação exatamente por causa disso, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, as substâncias, né, elas podem se combinar com outras substâncias, formando novas substâncias. Parece um trava-língua, mas não é. Isso, na verdade, é a definição de uma reação química. Então, reação química, galera, é basicamente onde eu tenho um conjunto de peças. Essas peças, justamente, são átomos, né, que eles estão encaixados em uma determinada forma, formando uma determinada substância. Quando sofrem uma reação química, eles se desmontam e se reagrupam de uma maneira diferente. Então, isso é basicamente a definição de uma reação química. Lembrando que durante reações químicas, nenhum átomo pode ser criado ou destruído. Isso é impossível em uma reação química, né? A menos que a gente esteja uma fissão nuclear, mas enfim, a gente não vai falar disso hoje, ok? No nosso dia a dia, a gente vê vários tipos de reações químicas acontecendo, como, por exemplo, um bife, né, sendo frito na frigideira. A gente percebe a mudança de coloração da carne. A carne geralmente bovina, que é muito vermelha, depois que você passa ela na panela quente, ela começa a ter uma coloração mais amarronzada. Essa troca de coloração é basicamente um resquício que aconteceu uma reação química. Os átomos que estavam ali foram desestruturados e reorganizados de uma nova maneira, dando novas texturas, novas características àquele material, no caso o material bife que eu falo. E uma das matérias-primas que ajudou essa reação química a acontecer foi o fornecimento de energia, de calor da frigideira. Outro tipo de reação química padrão que a gente tem é quando frutas amadurecem, galera. Elas estão fazendo isso, liberando alguns ésteres que tem lá dentro, e esses ésteres, né, acabam servindo como, de certa forma, matéria-prima, reagentes, para que aconteça uma reestruturação dos átomos que tem dentro da fruta para que ela amadureça. Tem muitas mães, que é muito comum a gente ver que elas embrulham algumas frutas em jornal e falam que isso funciona para amadurecer mais rápido, mas na verdade funciona. Como a fruta libera um composto volátil e você está fechando o sistema, você está impedindo aquele composto volátil de sair de perto da fruta, aquilo vai estar alterando o equilíbrio químico, que a gente já falou, uma das primeiras aulas que a gente teve no cursinho, e isso faz com que a fruta amadureça mais rápido. Então, é uma reação química que faz a fruta amadurecer. Da mesma forma, é uma reação química que faz a ferrugem aparecer em cima de materiais metálicos. Principalmente, né, tem uma composição com ferro. O ferro ele reage muito fácil com oxigênio, se oxidando, formando a nossa clássica ferrugem, que é óxido de ferro. Beleza? Dito isso, vou separei para vocês os 4 tipos clássicos de reação química. O primeiro deles, galera, é bem fácil de entender, chamado de reação de síntese ou de adição. É quando a gente combina 2 reagentes, né? Então, essas letrinhas A e B aqui do slide são nossos reagentes fictícios, e une esses 2 reagentes formando apenas um novo composto. E esse composto, né, como ele foi formado de 2 reagentes, ele é um composto duplo, vamos dizer assim. Dito isso, ele foi feito através de uma reação de adição. Coloquei um exemplo maroto, que só os entendedores entenderão, do Dragon Ball Z, galera. Uma clássica fusão do Dragon Ball Z. Coloquei o Gotenks e o Trunks, quando eles fazem a fusão, eles viram um único personagem que é chamado de Gotenks. Isso seria basicamente uma reação de adição. 2 reagentes se combinam, formando um único produto, ok? O exemplo mais químico, menos fictício disso seria, por exemplo, a formação da água. A gente tem a combinação de gás hidrogênio mais gás oxigênio e forma uma molécula de água. Então, 2 reagentes que viram apenas um produto. Continuando, o segundo tipo de reação que a gente tem, também é muito conhecido, é a reação de análise ou decomposição, que é justamente o oposto da reação de adição. Nessa reação de decomposição, a gente tem apenas um reagente e esse reagente se desintegra em 2 coisas diferentes, formando 2 produtos, tá? Essa reação de decomposição, ela aparece também com alguns nomes famosos, pode ser que cobrem alguns vestibulares, né, que vocês vejam esse nome, então eu vou dar uma definição um pouquinho melhor.
Eletrólise é o nome da decomposição. Eu uso corrente elétrica, né, uma eletricidade, para decompor alguma molécula, para fazer essa molécula se dividir em duas. Um exemplo clássico de eletrólise são os famosos carros movidos a água, né? A gente guarda a água no reservatório do carro e a gente, quando precisa, coloca uma corrente elétrica em cima das moléculas de água para elas quebrarem, se transformarem em gás oxigênio e gás hidrogênio, onde o gás hidrogênio é inflamável, então ele é mandado para o motor para fazer a combustão e o carro funciona. E como resíduo, né, dessa reação química que sai pelo escapamento, a gente tem a liberação de gás oxigênio. Então essa reação de eletrólise é uma reação muito famosa, né? Se Deus quiser, estará sendo utilizada mundo afora daqui a pouco tempo. Já era para estar sendo utilizada hoje, mas, né, enfim. Da mesma forma que eu falei da eletrólise, a gente tem a fotólise, que o próprio nome já fala, né? A presença de luz é o suficiente para romper as ligações químicas, para decompor um composto, ok? E por último, não menos importante, a pirólise, onde a gente usa o fogo, ou melhor, mais especificamente o calor, para romper ligações químicas. Então ela divide, né, uma substância composta em dois produtos, que é classicamente a decomposição. Então, ó, para mim formar água, tive uma reação de adição. Para mim decompor a água, tive uma reação de decomposição. Geralmente uma é o oposto da outra, beleza? Coloquei um exemplo aqui maravilhoso para vocês, que é a reação dos airbags. Dentro do airbag que vem no carro, bonitinho, vem um pozinho branco lá, né? Que é o nitrato de sódio. Esse pozinho branco é lindo e maravilhoso e pequeno, compacto, ele não tem um volume muito grande. Quando acontece uma batida, eles colocam esse pó para fazer uma reação. Essa reação é uma reação de decomposição. Agora, não sei ao certo se é uma eletrólise. Eu acho que é uma eletrólise porque não tem calor, então o carro deve dar uma faísca elétrica, ter um contato com algum fio, uma batida. Aí essa molécula, né, do nitrato de sódio, ela é decomposta, vira, né, bastante gás nitrogênio, que aumenta o volume muito rápido, então enche aquele airbag na hora. Então, o funcionamento do airbag é uma reação de decomposição. Próximo tipo de reações que a gente tem é a reação de simples troca ou deslocamento. Para mim ter essa reação, basta que eu tenha dois reagentes, um reagente simples e um reagente composto. Eles vão reagir entre si e vão formar um novo reagente, um novo produto composto e um novo produto simples, que é diferente do que entrou. É quase como se a gente tirasse, né, uma parte do produto composto e desse para o produto simples, e ele se transforma num novo produto composto. É basicamente isso que acontece. Por isso que é uma simples troca. Um dos reagentes dá uma parte da molécula dele para outro, ok? Um exemplo que eu coloquei aqui é o zinco metálico com ácido clorídrico. Quando a gente reage os dois, o zinco metálico é o componente simples, o ácido clorídrico é o componente composto, e a gente tem como produto disso a formação do cloreto de zinco mais o gás hidrogênio. O cloreto de zinco seria o novo composto, né, o produto composto, enquanto o hidrogênio seria o novo produto simples gerado na reação, ok? E por último, não menos importante, a quarta e final, né, dessas reações que a gente está falando rapidinho, são as reações de dupla troca. De novo, é como se eu tivesse dois reagentes compostos e eles reagem entre si, formando novos dois produtos compostos. É quase como se fosse uma troca de casais. É como se tivesse um casal X, um casal Y, e esses casais trocassem de parceiros e formassem novos casais. Pela minha definição, é meio esquisito de entender, mas acho que deu para pegar o fio da meada. Um exemplo de reação de dupla troca é a reação do ácido sulfídrico com hidróxido de bário, que é uma reação de neutralização, né? Porque eu estou misturando um ácido com uma base. Eu estou formando a partir dessa reação água, que é um produto composto, mais um sal, que é o sulfato de bário, também é outro produto composto. Então, isso classifica é ótimo, gente, perdão. Classifica isso como uma reação de dupla troca. Maravilha? Maravilhindo? Continuando. Vamos para a parte do balanceamento. Falamos das reações, dos tipos dela, agora vamos ver como é que balanceia essa reação química, né? Como eu falei, o terror dos 7+. Balancear uma reação química significa igualar o número de átomos de cada elemento presente na reação. Então, a gente vai igualar as quantidades de reagente, de átomos de reagente, com as quantidades de átomos de produto, né, de um lado para o outro da reação química. Para a gente fazer esse balanceamento, a gente sempre vai colocar numerozinhos que a gente chama de coeficientes estequiométricos, tá? Então, a gente vai adicionar valores numéricos dentro de uma equação química, né? Então, a gente vai colocar os numerozinhos que muitas vezes não aparecem lá.
Muito interessante a gente lembrar que sempre que aparecer um elemento químico que não for seguido de nenhum número, não tiver nenhum número que precede esse elemento químico, significa que o coeficiente é igual a 1, porque sempre que ele for igual a 1, eu não preciso representar ele na reação química, ok? O exemplo que eu coloquei aqui, ó, é uma reação de formação da água, né? O gás hidrogênio mais gás oxigênio, que forma a água. Só que a gente pode perceber que essa reação não está balanceada. Por quê? De um lado, nos reagentes, tenho 2 átomos de hidrogênio, mais 2 átomos de oxigênio, e no lado dos produtos, eu tenho 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Ou seja, a quantidade de hidrogênios está defasada. E para mim arrumar isso, eu preciso fazer um balanceamento, que a gente vai fazer daqui a pouco. Bom, seguindo, galera, só para entender um pouquinho mais, eu coloquei aqui algumas definiçõezinhas de coisas que podem atrapalhar vocês na hora de fazer um balanceamento. Primeiro que, toda vez que a gente tem números na frente de um símbolo químico, esse número é chamado de coeficiente. Esse é o cara que a gente vai alterar na hora de fazer um balanceamento, ok? Agora, sempre que eu tiver números embaixo do elemento químico ou atrás do elemento químico, esse número é chamado de subíndice. Esse número jamais deve ser alterado, porque se eu alterar esse número, na verdade eu estou mudando o meu composto químico. Então, em vez de eu estar aumentando a quantidade daquele composto, eu estou mudando o decomposto, certo? Então, sempre que for mexer, devemos mexer nos coeficientes, nunca no subíndice. Outra coisa que é comum a gente ver na escola, né, que os professores explicam na hora que a gente está no colegial, é que muitos professores aceitam fazer balanceamentos com números quebrados ou frações, né? Eles colocam balanceamento de meia molécula de oxigênio, 0,5 mols de nitrogênio, enfim. Esses valores, que não são valores inteiros, que são valores decimais, eles tecnicamente não são aceitos. Então, eu não posso utilizar valores decimais, né? Se eu estiver fazendo alguma reação química não importante, mas, como eu posso dizer assim, formal, ok? Sempre que formalmente eu estiver ter que fazer o balanceamento de uma reação, eu devo sempre colocar números inteiros. Então, no caso de alguma reação química que eu balancei, que tem um coeficiente, né, de 0,5, eu preciso multiplicar todos os coeficientes por 2, para que aquele coeficiente de meio se torne 1. Deu para entender? Acho que não, eu vou explicar melhor com um exemplo daqui a pouco. Bom, só para continuar, existem 2 métodos de fazer os balanceamentos, né, das equações químicas. O primeiro, como o próprio nome já fala, método das tentativas, a gente literalmente vai tentando até acertar. E o segundo, o método da óxido-redução. Esse método de óxido-redução, galera, eu não irei trabalhar com vocês hoje. Afinal de contas, num futuro não muito distante, teremos uma aula de óxido-redução. Nesta aula, eu tratarei sobre esse método. Então, na aula de hoje, só veremos o método das tentativas. Beleza? Continuando. O que se enquadra o método das tentativas, né? Como que a gente deve fazer ele? É um método bastante simples, a gente só precisa seguir as seguintes regras práticas que eu vou ler com vocês. Primeira regra prática. Eu preciso realizar uma contagem de quantos elementos a gente tem dos lados do reagente e quantos elementos eu tenho do lado dos produtos. Depois que eu fiz isso, eu determino qual desses elementos está aparecendo em menor quantidade, né? E qual lado. Eu tenho que ver se os 2 lados estão batendo. Se não estiverem batendo, eu tenho que descobrir qual lado tem menos. O lado que tem menos é o lado que eu vou fazer o ajuste. Utilizando índices, eu devo igualar a quantidade desses elementos com o outro lado da reação química, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Assim que terminarmos o primeiro elemento, utilizamos as quantidades, atualizamos as quantidades e vamos para o próximo elemento. Então, depois que eu fizer o balanceamento do primeiro item, eu atualizo tudo, vou para o segundo, atualizo tudo, vou para o terceiro, até eu terminar o balanceamento, ok? Mas falando assim, está muito bonito, vamos ver um exemplo prático de como aconteceria. Primeiro exemplo, a gente vai ter a reação química da queima do álcool, né? Toda vez que eu tiver uma queima, galera, eu vou estar misturando uma determinada molécula com oxigênio, e como produto, obrigatoriamente, de uma queima, eu tenho gás carbônico e água, ok? Então, aqui, ó, a gente tem a queima do álcool, que é a molécula C2H6O, combinada com o oxigênio da queima, e gera gás carbônico e água. Beleza. Dito isso, eu preciso fazer o balanceamento dessa equação. Por quê? Porque eu coloquei, ó, uma molécula de álcool reage com uma molécula de oxigênio, que dá uma molécula de gás carbônico, mais uma molécula de água. Na vida real, não é assim. Fazemos as contagens, então. Quantos carbonos eu tenho do lado dos reagentes? Eu estou vendo que eu tenho 2. Então, eu marco carbono 2.
Do outro lado, faço a mesma contagem. Quantos carbonos eu tenho do lado dos produtos? Como eu só tenho um aqui no CO2, ele não tem nenhum índice na frente, né? Nem subíndice aqui embaixo, nenhum coeficiente nem subíndice, eu tenho apenas um. Então, desse lado eu tenho um átomo de carbono, enquanto do outro eu tenho dois. Já começou errado aí, já. Depois, hidrogênio. No lado dos reagentes eu tenho 6, afinal eu tenho um H6 aqui. E do lado dos meus produtos eu só tenho 2 na molécula de água. Então, um lado 6, o outro lado 2. Está errado de novo. Última quantidade, de oxigênio. Reparem, oxigênio eu tenho tanto no primeiro reagente quanto no segundo. Então, eu somo as quantidades. 1 do primeiro mais 2 do segundo, o total deste lado vai ser de 3 átomos de oxigênio. Do outro lado, tenho 2 no CO2 e 1 na água. Somando eles também dá 3. Então, o único elemento que está balanceado nessa reação química são os oxigênios. Os outros dois, tanto o carbono quanto o hidrogênio, não estão. Agora, eu preciso ajustar esses caras. Quem eu ajusto primeiro? Carbono ou hidrogênio? Sempre o que aparecer em menor quantidade. Nessa situação, o carbono, porque ele tem apenas uma defasagem de 1, enquanto o hidrogênio tem uma defasagem de 4 átomos. Outra curiosidade, como o hidrogênio é muito comum em compostos, gente, é muito fácil de encontrar esse elemento, como eu posso dizer, ele é muito carne de vaca, ele tapa qualquer buraco, ele está em todo canto. Então, sempre, na hora de fazer o balanceamento, o hidrogênio é um dos últimos, se não o último elemento a ser balanceado. Balancei tudo antes e o hidrogênio deixa por fim, ok? Então, como é que a gente vai fazer esse balanceamento? Começando, como eu falei para vocês, pelo carbono. Se no lado dos reagentes eu tenho 2 e no lado dos produtos eu tenho 1, eu preciso perceber qual índice que vai fazer eu igualar essa quantidade. Bom, se eu subir o índice 2 aqui na frente do CO2, eu vou dobrar a quantidade de carbonos, então de um carbono eu vou passar a ter 2 e vou igualar os dois lados. Qual que é a parte ruim de fazer isso? Porque quando eu coloco esse coeficiente na frente da molécula, eu não estou aumentando somente a quantidade de carbonos, eu também aumento a quantidade de oxigênios, então ela vai ser alterada involuntariamente. Aonde eu tinha 2 oxigênios, agora eu vou ter 2 vezes 2, 4. Beleza? Então, eu solucionei um problema, mas eu criei um futuro problema. Mas a gente vai resolver todos por aí. Então, primeiro começando no carbono. O carbono ficou balanceado, coloquei o coeficiente 2, deu certo? Deu, passou. Vamos para o próximo elemento que está desbalanceado. Dessa vez, o próximo elemento é o hidrogênio. Eu tinha 6 do lado dos reagentes e 2 do lado dos produtos. Que coeficiente que eu posso passar para lá? 2 vezes que número que vai dar 6? 2 vezes 3. Então, eu vou na frente do composto, tem o hidrogênio, e coloco, né, o coeficiente 3. Então, 3 que multiplica 2, 6. Vou ter 6 de um lado, 6 do outro, tá? Confere. De novo, quando eu fiz isso, eu não alterei somente a quantidade de hidrogênios, eu infelizmente alterei a quantidade de oxigênios também. Então, agora, eu vou fazer o quê? Já que eu vi que os dois índices que eu fiz solucionou uma parte do problema, mas criou outro, eu devo, novamente, né, fazer uma contagem dos átomos de oxigênio, que são os últimos caras que não estão balanceados, para ver o que aconteceu com eles. Do lado do reagente, como eu não mexi, eu continuo com os meus 3 átomos de oxigênio. Agora, do lado do meu produto, que eu mexi bastante, as minhas quantidades aumentaram muito. Por quê? Eu vou ter 4 oxigênios no primeiro composto, né, do produto, e mais 3 oxigênios no segundo composto. Então, 4 com 3, eu vou passar a ter 7 oxigênios de um lado contra 3 do outro. Ou seja, agora o oxigênio está desbalanceado. Então, eu preciso arrumar este cara. Quais são os possíveis problemas na hora de eu arrumar esse cara? As duas moléculas do meu reagente usam oxigênio. Então, eu tenho que tomar cuidado com qual dessas moléculas eu vou colocar, né, um coeficiente na frente. Se eu colocar um coeficiente no álcool, que é essa molécula do C2H6O, eu vou desregular todos os outros elementos. Então, eu não devo mexer nessas moléculas maiores. Eu devo mexer na menor molécula possível que tem oxigênio. E, por sorte minha, é um O2. Então, esse O2 ele vai ser regulado. Como que eu vou fazer essa regulagem? Nessa primeira molécula tem um oxigênio, não tem? Tem. Essa outra molécula tinha 2. Então, 3 desse lado contra 7 do outro. Eu vou tirar um oxigênio daqui. Então, 7 do outro lado menos 1 daqui vai ser 6. E vou fazer com que minha segunda molécula tenha que ter 6 átomos de oxigênio. Se ela já tem 2, que número que multiplica 2 para ser igual a 6? 3. Então, coloco o coeficiente 3 na frente do oxigênio. Fazendo isso, eu vou ter
Na molécula do oxigênio, 6 oxigênios, mais 1 da molécula do álcool, totalizando 7 nesse lado dos reagentes, contra 7 no lado dos produtos, e eu vou ter balanceado bonitinho, né, a minha reação química. Olhando por extenso, ficaria da seguinte forma, galera. 2 carbonos de um lado, 2 carbonos do outro, 6 hidrogênios de um lado, 6 do outro, oxigênio. Na primeira molécula 1, na segunda molécula 6, a soma deles 7. Do outro lado, 4 na primeira molécula, 3 na segunda, totalizando 7 também. Todas as quantidades estão batendo? Maravilha, você balanceou sua equação. É isso que a gente tinha que fazer. Resumidamente, se a gente fosse parar para pensar, as únicas coisas que eu fiz foi adicionar, então, os seguintes coeficientes. 3 na frente do oxigênio, 2 na frente do gás carbônico e 3 na frente da água. Foi isso que eu fiz na hora de fazer o balanceamento. Na hora que vocês forem fazer qualquer tipo de balanceamento, galera, é muito importante que, na hora de finalizar o balanceamento, contem de novo quantos elementos a gente tem do lado dos reagentes e quantos elementos temos do lado dos produtos. Se esse número estiver batendo, você fez tudo certo. Se esse número ainda estiver diferente, algum desses valores estiverem diferentes, é porque tem alguma coisa errada. E aí você precisa voltar e arrumar o que aconteceu de errado. Sempre mexendo no lado que tem menos e começando pelo elemento que tem menos. Ok? Essas são as minhas dicas. Dito isso, vamos para a segunda partezinha e vamos falar de estequiometria, galera. Que é um outro terror dos 7 mares, né? É o nosso barba branca da química. Brincadeira. Bom, primeiro, só para refrescar a memória de vocês, toda vez que a gente fala de estequiometria, a gente vai mexer com concentrações. O valor associado com concentrações é o número de mol. Afinal de contas, que desgraça é o número de mol? Número de mol, galera, é um número recordado, né, ou melhor, associado com a constante do Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. Esse número, né, representa a quantidade de moléculas de um determinado elemento que eu tenho em 1 mol daquela substância. Então, por exemplo, em 1 mol de água, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, ou seja, 602 sextilhões de moléculas de água em apenas 1 mol de água, ok? Em 1 mol de átomos de carbono, eu vou ter mesma coisa, 602 sextilhões de átomos de carbono. Em 1 mol de íons de Na+, eu vou ter 602 sextilhões de mols, né, do íon Na+. E assim vai indo com qualquer elemento. Sempre que eu tiver uma referência a 1 mol, eu sempre vou estar mexendo com essa quantidade de 602 sextilhões daquela molécula, ou daquele íon, né, ou daquele átomo, certo? Sempre nessa proporção. O que muda na hora que eu estou falando da concentração? Cada molécula ela vai ser feita, né, através de uma quantidade diferente de átomos. E cada um desses átomos também tem um peso diferente. Portanto, quanto maior a sua molécula, mais pesada ela tende a ser. Quanto menor a sua molécula, mais leve ela tende a ser. Então, quer dizer que em 1 mol de água, galera, que é uma molécula pequena de H2O, essa molécula vai ter os 602 milhões de moléculas de H2O. Essas 602 moléculas vão pesar apenas 18 gramas. Enquanto uma molécula de sacarose, por exemplo, que é uma molécula grandona, tem 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio, então é uma baita de uma molécula. A mesma quantidade, os mesmos 602 sextilhões dessa molécula de sacarose vão pesar 342 gramas, porque a molécula é muito mais pesada. Ou seja, o que muda na hora de eu falar da estequiometria, geralmente é o peso das moléculas. Então, peso molar ou massa molar, que é basicamente a mesma coisa. Isso nos produtos líquidos ou nos produtos sólidos. Eu coloquei vários exemplos aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, no peso de cada componente. Do álcool, 46 gramas. Do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, 58 gramas, pesa 1 mol. E assim por diante, tem vários exemplos para vocês olharem, caso vocês queiram. Seguindo a nossa vida, seguindo o nosso barco, né? Eu coloquei um exemplo de como a gente calcula a massa molecular, para o caso de vocês terem esquecido de como faz isso do colegial. A substância que eu escolhi para a gente fazer esse cálculo é a nossa clássica, né? Molécula mais famosa de todas, ou se não uma das mais famosinhas da química, que é o nosso ácido sulfúrico, H2SO4. Na hora de eu calcular o valor da massa molar, o que eu devo fazer? Procurar uma tabela periódica, ver quais são os componentes, os elementos que compõem o ácido sulfúrico, que são 3, que é o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio.
ver o peso de cada um e multiplicar pela quantidade de átomos que eu tenho da molécula. Por exemplo, o peso do hidrogênio na tabela periódica, cada hidrogênio pesa 1 angstrom, por isso tem o U aqui de unidade. Como eu tenho 2 hidrogênios na molécula do ácido sulfúrico, então eu vou fazer 2 vezes esse valor, mais o valor do enxofre, que de acordo com a tabela periódica, pesa 32,1 angstrom. Como eu só tenho um enxofre, eu deixo esse valor sozinho. Mais o valor de 4 oxigênios. Cada oxigênio pesa 16 angstrom, então 4 vezes 16, eu vou ter 64 angstrom somente de oxigênio. Somando todos esses valores, eu vou ver que uma molécula com todos esses elementos pesa 98,1 angstrom. Isso significa que uma molécula dessa pesa um valor muito pequenininho. E 1 mol dessas moléculas pesa justamente 98,1 gramas, ok? Então, 1 mol sempre vai pesar esse valor de angstrom em gramas. Bom, o que mais a gente pode falar sobre isso? Ou vamos direto para o exemplo, né? Que eu acho que é mais fácil. Coloquei alguns aqui para ajudar a gente a compreender um pouco mais o assunto. Pergunta para a gente utilizar esse conceito de massa e mol. Quantos mols de níquel existem, né, ou há, em 4,50 gramas deste elemento? Como a gente faz essa associação? Eu sei que o valor de 1 mol de níquel é um valor fechado, afinal de contas, a tabela periódica me dá uma massa molar exatamente para o níquel. E de acordo com a tabela periódica, a massa do níquel é de 58,71 angstrom. Portanto, 1 mol de níquel vai pesar 58,71 gramas. Se eu quero descobrir quantos mols existem nessas 4,50 gramas, o que eu faço? 4,50 gramas, que é o valor da massa que eu tenho, vezes a minha concentração, que eu sei que é 1 mol, ok? Dividido pela massa molar desse 1 mol, que é 58,71. Então, se eu fizer essa operaçãozinha, ó, o 58 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, então eu vou ter 58,71 vezes 4,5, é isso, se eu não errei nada? Sim. Então, temos que o resultado vai ser 0,077 mols de níquel, ou seja, dentro dessas 4,5 gramas, eu tenho apenas 0,077 mols desse material, ok? Segundo exemplo que eu coloquei é para a gente calcular o número de mols através da massa. Aí o exemplo é, quantas gramas de ouro existem, né, em 0,250 mols deste metal? Então, assim, 1 mol do ouro, de acordo com a tabela periódica, pesa 197 gramas. Então, o que eu vou fazer? Concentração que eu tenho, 0,250, vezes a massa molar dividida por 1, ok? Mesma coisa, 1 está dividindo, passa multiplicando, depois eu vou ter 0,25 vezes 197. Então, eu vou descobrir que em 1/4 de mol, né, em 0,25 mols, eu tenho aproximadamente 49,25 gramas de ouro. O suficiente para a gente ficar bem rico, galera. A grama de ouro está bem cara, acho que está uns R$60 cada grama, então você tem 50 gramas vezes 60. Não para ficar rico, né, mas dá um bom dinheiro para aproveitar um final de semana. Certo? Bom, recapitulando, como ficaria a estequiometria agora dentro de uma equação química? Vamos lá, nossa equação é gás nitrogênio mais gás hidrogênio, que vira amônia, NH3. Essa é uma reação de adição. 2 reagentes, um produto, ok? O balanceamento já foi feito. Esses valores em vermelho são os coeficientes que eu coloquei para fazer o balanceamento. Isso significa que 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de amônio. Se a gente fosse parar para pensar em massa, 28 gramas de nitrogênio reagem com 6 gramas de hidrogênio, formando 34 gramas de amônio. Quando a gente pensa em massa, isso se mantém em forma de proporção. Sempre a soma dos reagentes tem que dar a soma dos produtos também. Então, 28 mais 6 tem que dar 34, certo? Isso, né, é uma leizinha de Newton lá atrás. Newton? É. Se eu fosse pensar agora na quantidade de moléculas, né, como eu tenho 1 mol de nitrogênio, então eu tenho 602 sextilhões de moléculas de nitrogênio reagindo contra 1.806 sextilhões de moléculas de hidrogênio, que dariam
Meu Deus, 1.204 sextilhões de moléculas de amônia. Então, a quantidade de mols é relativa à quantidade de moléculas. Sempre que a quantidade de mols aumenta, a quantidade de moléculas vai aumentar junto. Aqui eu coloquei os valores para quando a gente está com volume, quando a gente vai estudando a lei dos gases. Para a aula de hoje não vai ser tão importante, mas no futuro talvez eu reutilize essa imagem, ok? Então, ó, 1 mol tem um volume fixo de 22,7 litros, 3 mols, então, 68,13 e 2 mols, 45,42, ok? Então, toda vez que eu tiver que pensar em volumes, o meu primeiro reagente, como o coeficiente dele é 1, ele vai ter um volume de qualquer uma das unidades que eu estiver usando. O segundo reagente, como o coeficiente dele é 3, eu vou ter 3 volumes de qualquer unidade que eu estiver usando. E o produto, como o coeficiente é 2, eu vou ter 2 volumes de qualquer unidade que eu estiver usando, certo? Sempre multiplico os resultados por 2. Visto isso, como que os vestibulares cobram esses dois assuntos juntos? Balanceamento mais estequiometria. Coloquei um exemplo aqui, é o último exemplo de hoje, para a gente fazer. É chatinho? Mais ou menos, mas a gente vai conseguir. O exemplo diz o seguinte: qual a massa, né, de NH3 produzida a partir de 33,6 gramas de nitrogênio? Então, ele basicamente quer saber o seguinte: se eu colocar 33,6 gramas no primeiro reagente, quanto que eu vou ter de produto? Qual que é o peso, né, do meu produto? Como que a gente vai descobrir isso? Mantendo as leis das proporções. Por quê? Se eu sei que 1 mol de nitrogênio pesa 28 gramas, e isso vai reagir com outra coisa, mas vai virar 2 mols de amônio, eu tenho que ver quanto que pesa 2 mols de amônio. 1 mol de amônio pesa 17 gramas. 2 mols pesa 34 gramas. Portanto, se eu coloco 28 gramas de um lado, saem 34 do outro, ok? De acordo com o peso molar da tabela periódica. Agora, o enunciado quer saber, e se eu colocar 33,6 gramas de um lado, quanto que sai do outro? Regrinha de 3. Tá vendo que a gente tem 3 valores, né? E uma incógnita? Então, eu simplesmente estruturo a regra de 3 e multiplico em cruz. 33,6 vezes 34 e o resultado dividido por 28. Eu vou ter como resultado, que eu já fiz na calculadora antes, que 33,6 gramas de nitrogênio vão render 40,8 gramas de amônio, ok? É muito comum que a gente veja essas perguntas em provas de vestibulares. Ou, né, uma pergunta parecida. Ele me fala quanto de produto ele tem e pergunta quanto de algum dos reagentes ele usou para chegar naquela quantidade de produto. A conta se estrutura da mesma forma, através de uma regra de 3. Tem fórmula, mas eu prefiro regra de 3, que é mais fácil lembrar da regra de 3 no vestibular do que lembrar da fórmula. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me mandar a dúvida por WhatsApp que eu respondo para vocês. Muito obrigado, até uma próxima aula e tchau!